Fala, professor, muito bom dia para todos vocês, uma excelente sexta-feira, chegando para mais um vídeo novo e o vídeo de hoje falaremos sobre precificação na hora aula de personal, precificação na consultoria online, precificação para serviços de atendimento em domicílio, precificação para planos de aula que você vai fazer de forma mais personalizada. Enfim, se você que é profissional de educação física, graduando em educação física, eu sugiro que fique no nosso canal. Hoje vai ser um vídeo bem bacana. Uma dúvida de muitos profissionais da educação física, que é sobre a precificação. Como precificar os nossos serviços. Ah, mas eu já tenho isso de cor e salteado. Então, ótimo, talvez esse não seja o vídeo para você. Agora, se você está pensando em trabalhar somente como personal, ou com aulas coletivas, ou com um atendimento em domicílio, enfim, se você quer ser um profissional autônomo, eu sugiro que você fica nesse vídeo até o final. Já aproveita, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo, que com certeza aqui no canal você vai achar conteúdos para agregar na sua profissão, se você é um personal trainer ou se você é apenas um curioso. Eu, claro, sugiro que você fique até o final, que vai ter muita informação de qualidade aqui. Bom, primeiro, a gente precisa entender que precificação não é um padrão, tá? Você pode oferecer serviços iguais, mas com preços diferentes. Ah, como assim, Denis? Vou dar o exemplo e vou iniciar com a consultoria online. Consultoria online podemos vender com aplicativos de última geração, com envio de foto, de vídeo, de anamnese online, de testes funcional com vídeo, tudo isso na consultoria online. E eu posso, em uma mesma consultoria online, fazer o uso de tudo isso, só que com ferramentas diferentes. Ao invés de eu utilizar um aplicativo de última geração, eu vou usar um programa no Canva, que me custa bem menos e que eu posso entregar um trabalho que vai atender da mesma forma. Então, se você, profissional de educação física, está tentando vender consultoria online, está tentando vender o personal de forma presencial e não está conseguindo, tá aí, já vale o seu like só por essa dica. Denis, quanto que eu vou precificar a minha hora-aula? Vamos lá. Quando a gente fala para o aluno em hora-aula, eu vou colocar aqui, eu moro na região de São Paulo, então vou colocar aqui que o custo da hora-aula, em média, na região de São Paulo, vai variar entre R$ 130 e R$ 150. Lembrando que o que eu estou fazendo aqui é uma forma geral, tá bom? Talvez cobre um pouquinho menos, talvez cobre um pouquinho mais, mas em média eu vou colocar de 120 a 150 reais. Esse é o primeiro objetivo que você, como profissional, precisa encontrar. Na sua região, na sua área de atuação, qual é o valor em média do personal presencial? Aqui em São Paulo, eu coloquei de 120 a 150 reais em média, tá bom? Isso em média, pode variar, ser um pouquinho maior do que isso ou ser um pouquinho menor também. Claro que a precificação é muito individual, cada profissional vai decidir quanto cobrar e como cobrar, tá bom? Você pode cobrar a hora-aula. A hora-aula é muito interessante, o aluno fica ciente, mas em muitos casos pode assustar o aluno. O aluno vai olhar e vai falar: nossa, mas por uma única aula eu vou pagar esse preço?
E aí, se você não tiver uma boa conversa, uma boa comunicação com o seu aluno, o aluno não vai entender que por trás da hora-aula tem o seu deslocamento, tem a sua condução, tem a sua refeição, tem a sua hora que você gasta para ir ou para vir, enfim. O custo não é da hora-aula, o custo é de toda a logística. Personal, cobre a logística. Se o valor do seu serviço é R$ 100, você precisa tirar esse valor que é da sua mão de obra, do seu conhecimento, da sua capacidade de entregar e somando tudo isso mais a logística. Se você vai de trem, se você vai de ônibus, se você vai de carro, de moto, enfim, isso precisa ser precificado. Então, se você está começando agora, não cometa o erro de não precificar essas demais coisas, porque isso vai influenciar. De início, talvez pareça ser muito bacana. Quando a gente inicia no personal presencial, isso é muito bacana. É um desafio novo, a gente cria-se uma ilusão de que depois do primeiro vai vir vários outros alunos, mas isso na prática nem sempre acontece, então precisa tomar cuidado, tá bom? Você pode fazer a precificação da hora-aula ou você pode fazer a precificação por planos. Planos mensais, plano trimestrais e planos semestrais. Aí vai uma dica personal. Para o plano mensal, se você não quiser precificar a hora-aula, você vai precificar o plano mensal. Vou chutar aqui, tá, gente? Vou precificar um plano mensal de R$ 1.800. R$ 1.800 no plano mensal. O que você pode fazer para o plano trimestral? Você vai colocar aí para o plano trimestral, você vai tirar. Eu vou fazer aqui um exemplo, tá, gente? É só para exemplo. Eu vou cobrar 1.800 do mensal e aí eu vou tirar, faça aí uma soma de R$ 300 a menos, R$ 100 mensais e acrescento para o trimestral com desconto de R$ 300 a menos, somado os 3 meses. Você tem essa opção. Por que a opção do trimestral é interessante? Primeiro, para você fidelizar mais o seu aluno vai conseguir um tempo maior, e aí a gente sabe que a área de exercício físico, a área de personal, é preciso ter tempo. A gente não é médico, a gente não é milagreiro, não é nada disso. Então, a gente precisa de tempo para poder trabalhar, tá bom? Se não é médico, eu digo, por quê? Porque se você fosse um médico, você daria um remédio e aí rapidamente ele teria ali o resultado esperado. Não é o nosso caso. O profissional de educação física precisa de tempo, precisa de estratégia, precisa de constância do aluno, senão não vai adiantar absolutamente nada, o seu trabalho vai ser desvalorizado porque o seu aluno não cumpriu as metas, não comprou a sua ideia. E isso é ruim para nós e ruim para o aluno. Para nós é ruim que não tem aí a ideia do aluno fiel, e para o aluno ele vai ter um resultado que para ele não vai valer de nada. E a culpa não é nossa. Infelizmente, não podemos treinar pelos outros. E você tem também a opção do plano semestral. Semestral você vai usar a mesma estratégia. Eu vou cobrar um valor menor para que o aluno pague o plano semestral. Então você tem um aluno por 6 meses, vai receber um pouquinho menos, mas você vai ter a condição de ter um aluno por 6 meses. Qual que é o desafio? O desafio é você conseguir guardar o seu dinheiro, separar essa grana. Profissional de educação física, não caia no erro de achar que personal vai aparecer todos os dias. Isso não é verdade.
Então você tem a opção de plano mensal, trimestral e também o semestral, além de cobrar a hora aula, tá bom? Como que vai ser feito a reposição? Isso aqui é sempre uma polêmica, sempre polêmica. O aluno vai faltar na aula, como que vai ser feito a reposição? Vamos lá. Quando se fala em reposição, é muito complexo e isso dá muita dor de cabeça, então é preciso tomar muito cuidado. Primeiro, se você que é profissional e vai dar a aula para o seu aluno acha que deve ter a reposição, primeiro você tem que negociar qual é o tempo que o seu aluno vai ter para repor. Se não avisar pelo menos com 24 horas de antecedência, é aula dada. Ah, mas em cima da hora eu avisei. Amigão, ó, a gente tem um bom relacionamento, mas eu vim, me programei e eu estava no horário marcado para atender o determinado aluno. Se o aluno não avisou, se o aluno avisou em cima da hora, não tem jeito. É aula dada, é aula concluída e não tem como fazer diferente, senão você vai tomar um baita de um prejuízo. E falo isso por experiência própria. Ah, o aluno pode atrasar 15 minutos? Aí, cada profissional vai determinar um tempo que ele, profissional, acha que seja justo. No meu caso, eu sempre falo para os meus alunos que eu vou aguardar ele totalmente de boa até 15 minutos. Com 15 minutos, eu entro em contato, aviso, aluno, como é que estamos? Está chegando? E aí, dependendo da resposta do aluno, é aula dada também, tá bom? Agora, se o aluno te avisou com 24 horas de antecedência, olha só, eu vou faltar, aí você vai precisar tirar um horário da sua agenda para oferecer a esse aluno, seja no horário normal, que já é o horário dele, ou em um horário diferente. Aí é questão de sentar, conversar e avaliar. A reposição é muito complexo, então todo mundo precisa tomar bastante cuidado. Uma opção para reposição que eu já utilizei e deu um resultado melhor foi planos diferentes. O aluno quer ter reposição, então ele vai pagar R$ 1.200. O aluno quer um plano sem reposição, vai pagar R$ 1.100. Isso aqui que eu acabei de dar é um exemplo, tá bom? Um exemplo. Então, você pode fazer isso também. Por quê? Se o aluno começa a fazer reposição constantemente, você vai trabalhar por 2 e receber por 1, e isso é horrível. Outro fator importante também é a quantidade de reposição que o aluno pode ter. Se você for trabalhar com reposição, precisa ter um limite. Olha, durante o período de 4 semanas, você tem direito a 3 reposições, ou 2, ou 4, enfim. Dependendo da quantidade de horas e aula que esse aluno tem, você determina o quanto que ele tem de permissão para trocar o horário, senão vai virar uma bagunça e você, profissional, vai sair no prejuízo, tá bom? Falamos da consultoria online um pouquinho, falamos do preço do personal presencial e eu vou falar agora do serviço a domicílio, onde o personal vai atender a pessoa em casa, ou quando o personal vai atender a pessoa mandando a prescrição do treino em vídeo. Isso também é totalmente possível, isso é com certeza o futuro. Todo mundo hoje em dia está com um celular na mão, todo mundo hoje em dia quer participar e estar ali junto da sua comunidade, nas suas redes sociais, e se possível, se tiver aí um bom auxílio, uma boa condição, vai querer com certeza estar treinando. Então, plano mensal, plano trimestral e o plano mensal, trimestral e semestral serve para
todos os tipos de trabalho. Então você tem o plano mensal, que é o plano mais caro, o plano trimestral, que você tira um pouquinho e consegue precificar mais barato, e o plano semestral, que você precifica minimamente mais barato, e você tem aí a fidelização desse cliente por um tempo mais longo. A opção de 6 meses sempre será a mais vantajosa. Por quê? O aluno vai pagar mais barato, teoricamente, e o profissional vai ter o aluno por 6 meses de aderência. Então, se você, profissional, não entregar bons resultados em 6 meses, aí é preciso rever os seus conceitos, se atualizar, porque com 6 meses dá para entregar um resultado muito satisfatório para qualquer aluno, independente da dificuldade que ele tenha, desde que ele tenha frequência, tá bom? Não adianta nada o aluno fechar um plano de 10 anos com você e não ter frequência. Não vai adiantar absolutamente nada. Então, você, profissional de educação física, teve um resumo de como você pode precificar. Então, você precisa ver, estudar o mercado da sua região que você vai atuar. Se você é de São Paulo, precisa conhecer preço de São Paulo. Se você é do Rio de Janeiro, precisa conhecer o preço do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, enfim, todo o estado precisa se entender e criar uma conexão para que o seu preço não esteja nem muito abaixo e nem muito acima do mercado. Ah, Denis, mas eu sou muito bom, eu quero cobrar 300, 400 reais a hora aula. É uma opção sua e eu sou super a favor. Se você acha que tem capacidade de cobrar mais caro e acha que o público vai pagar mais caro, é uma opção. Não se sinta mal por isso. Dá para fazer, dá para cobrar a hora aula, você vai determinar quanto vai valer e o quanto você entrega em questão de resultados, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça, se inscreva no canal para não perder absolutamente nada, nenhum vídeo. Constantemente eu vou postar aqui no canal dicas para o profissional de educação física. Da minha parte, um forte abraço, ótimo final de semana para todos vocês e bons treinos.